Olá, pessoal, muito prazer. Eu sou a professora Paula. Sejam muito bem-vindos ao canal Consultório Linguístico. Neste vídeo vamos falar sobre a estrutura dos parágrafos, mas antes precisamos conhecê-los. Como você já deve saber, a maioria dos textos apresentam-se divididos em parágrafos. O parágrafo é uma unidade temática, pois é em cada um deles que o leitor vai encontrar uma parte da mensagem que o autor quer transmitir. Mas antes de começarmos a escrever, é preciso atentar-se às margens, ao recuo do parágrafo também. Então, devemos deixar um bom recuo para fazermos os nossos parágrafos, para começarmos os nossos parágrafos e escrevermos até o final da linha. Vamos trocar de linha, então eu começo na linha de baixo, logo no comecinho, e vou até o final da linha. Ai, professora, mas e se a minha palavra não couber? Se não couber, a gente usa então as regras de separação silábica. As regras de separação silábica são muito importantes nesse momento. Também é preciso saber que não há um número de linhas a seguir quando vamos construir um parágrafo. Apenas evite fazer parágrafos muito longos para não correr o risco de faltar coerência e coesão em seu texto. Parágrafos muito longos podem acabar contendo muitas ideias misturadas, e isso não é legal. Então, seja claro e objetivo no seu texto. Bem, já que estamos falando sobre a estrutura dos parágrafos, nada melhor que utilizar um parágrafo para mostrar a sua estrutura. Então, nesse parágrafo nós vamos falar sobre as pedras preciosas. Então, nós temos aí as pedras preciosas, por várias razões, ocupam o principal lugar entre os objetos de adorno usados pelo homem. Tem uma beleza inerente. O trabalho cuidadoso do joalheiro só realça suas qualidades naturais. São pequenas e portáteis. Sua aparência, seu brilho, sua luz, sua cor rica e viva convida o olhar e o tato. Por isso, exerce sobre nós um justificável fascínio. Então, vamos perceber que esse parágrafo, ele tem 3 partes, assim como um texto tem 3 partes. É como se o parágrafo fosse um mini texto. Então, olha lá, o parágrafo ele vai apresentar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, ok? Essa introdução, ela é chamada de ideia tópico, ou na verdade, o tópico frasal. É aqui que o autor vai indicar as informações que serão transmitidas em todo o seu parágrafo. Assim, o leitor fica sabendo, antes de ler o desenvolvimento, qual será o conteúdo do parágrafo. Já as próximas frases que compõem o desenvolvimento do nosso parágrafo vão explicitar quais são as razões de as pedras preciosas ocuparem o principal lugar entre os objetos de adorno do homem. Então, olha lá, quais são as razões? Tem uma beleza inerente, ele não falou aqui, ó, por várias razões? Então, olha lá, tem uma beleza inerente. O trabalho cuidadoso do joalheiro só realça suas qualidades naturais. São pequenas e portáteis. Sua aparência, seu brilho, sua luz, sua cor rica e viva convida o olhar e o tato. Então, percebam que aqui no desenvolvimento, o autor fala das razões de as pedras preciosas serem o principal lugar, ocuparem o principal lugar entre os objetos de adorno usados pelo homem. Bem, e aí o autor vai terminar o seu texto com uma conclusão. Por isso, exerce sobre nós um justificável fascínio. Então, aqui nesse último período, ele termina dizendo que é por essas razões, citadas aqui no desenvolvimento,
que elas fascinam o homem. A conclusão não é obrigatória em um parágrafo. E outros tantos também não apresentam tópicos frasais e são textos muito bem escritos. Mas para um principiante ou alguém que tenha dificuldades na hora de escrever, este padrão é o melhor procedimento a seguir. Espero que vocês tenham gostado desta aula. No próximo vídeo nós vamos falar com mais detalhes sobre o tópico frasal. Então não deixem de nos acompanhar. Um super beijo e até logo!